Vamos acionar então Ivan Brandão, direto de Brasília. A gente já falou de vários temas da política, mas ficou faltando a PEC da blindagem, a PEC das prerrogativas, nome escolhido pelos congressistas, né, Ivan, para trazer essa grande PEC para nossa realidade. PEC essa, inclusive, que tem autoria de um ministro do governo Lula, Celso Sabino, ministro do Turismo, é quem assinou esse primeiro projeto ali em 2021. Claro, a gente está falando agora em 2025 de outro projeto. E qual que é a situação desse atual projeto? Qual que é a prerrogativa por aí? Boa tarde para você. Boa tarde, Isa, Michele, Ale. PEC da impunidade, né, que o pessoal também apelidou aí. E, bom, ela não vai ter o mesmo caminho que teve na Câmara dos Deputados, que foi um caminho muito rápido depois daquele acordo que houve. A gente relembrou aqui ontem, né, houve a decretação da prisão domiciliar do presidente Jair Bolsonaro, e aí os apoiadores dele invadiram as mesas do Senado e da Câmara e meio que tentaram impor uma pauta que tinha lá o impeachment do ministro Alexandre de Moraes e também a PEC das prerrogativas, né, a PEC da impunidade, enfim, a PEC da blindagem, que acabou saindo do papel e que teve, e a gente citou isso aqui ontem, um ponto muito importante nessa história, que foi o voto secreto, né? Porque o que diz o texto, e a gente repete aqui para o nosso ouvinte, antes de processar um parlamentar agora, o Supremo Tribunal Federal, se a PEC for aprovada no Congresso, nas duas casas, tem que pedir autorização à Câmara e ao Senado para prosseguir com o inquérito, para prosseguir com denúncias. O texto também foi mudado daquele que foi apresentado originalmente, colocando os presidentes de partidos políticos, ainda que não tenham cargos no Legislativo, com foro no Supremo Tribunal Federal, né, aumentando os privilégios desses presidentes. Prisões em flagrante dos parlamentares tem que ser analisada em uma votação secreta, e aí que está o ponto. Na madrugada da noite em que a PEC foi aprovada, houve uma votação e eles derrubaram, né, aprovaram lá derrubaram um dos destaques, destacaram essa parte do texto, aprovaram e acabaram com a votação secreta. E a gente falava aqui, né, Ale, ao vivo, a Câmara, enquanto estávamos no ar aqui, revivia a história do voto secreto, que é uma coisa que realmente não dá para entender, né? A gente, obviamente, fala aqui das emendas parlamentares, né, que não tem transparência, isso também tem um pouco de influência nessas pautas que o Congresso está aprovando, e nessa especificamente, né, digamos assim, esse levante do ministro Flávio Dino contra a falta de transparência nas emendas parlamentares. Parece que os congressistas não gostam de transparência, né? E eu fiz um levantamento rapidinho, antes da gente falar aqui dos próximos passos, Isa, que é o seguinte, lembra lá em 2021, o ouvinte vai lembrar, a PEC do voto impresso foi colocada para ser votada lá na Câmara dos Deputados e perdeu. Eles não conseguiram os 308 votos. E aí é interessante, porque naquela época, eu estava até pegando aqui o texto para ler o texto da justificativa, né? O que de fato fez com que o texto da PEC do voto impresso fosse apresentado. E aí está lá escrito assim, ó, corolário lógico decorrente do princípio da publicidade, a imposição de que o eleitor possa ver e conferir com seus próprios recursos o conteúdo do documento, né, o voto impresso, com base nisso aqui, ó, o princípio da publicidade. 85 deputados que votaram a favor da PEC do voto impresso, que não passou no Congresso Nacional, ontem votaram a favor do voto secreto para julgarem se os seus colegas podem ou não ser alvos de processo no Supremo Tribunal Federal. Repito, 85 deputados que, com base no princípio da publicidade, votaram a favor do voto impresso para nós eleitores, e aí, não entrando no mérito, se tem que ter, não tem que ter, mas isso foi discutido no Congresso Nacional, os mesmos que defendiam o princípio da publicidade naquele momento, agora querem votar secretamente para julgar se um colega, se um par pode ou não ser alvo de um processo, né? Então, hashtag o voto secreto, coerência, né? Hashtag coerência. Então, o voto secreto foi aprovado com 314 votos favoráveis, o voto secreto, né? E o voto impresso lá em 2021 teve 229, não chegou nem perto dos 308 para poder ser aprovado. Mas é um número aí para ficar no radar, né? Quando a gente for discutir esse assunto. E entre os 85 deputados está
Cláudio Cajado, do PP da Bahia, que votou a favor do voto impresso e a favor do voto secreto para ele. Aliás, ele foi o relator da PEC da blindagem. Mas, enfim, ela não deve ter essa velocidade toda no Senado, né? A gente teve na Câmara dos Deputados, a votação da urgência, a votação do mérito, 2 turnos no mesmo dia, porque tem que ter sessão entre um turno e outro. Aí eles vão lá e votam a quebra de interstício, né? Para poder votar logo o segundo turno. Então, assim, foi uma votação de uma PEC que teve sua discussão, obviamente, mas não o que manda o figurino, né, para uma discussão de uma proposta de emenda constitucional. Rápido, foi muito rápido para o que é uma proposta de emenda constitucional. E lá no Senado ela não deve ter essa velocidade, não. Ela deve passar, inclusive, pela admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça, onde o presidente Otto Alencar, falando não como presidente da CCJ, mas como senador mesmo, se declarou que é contra, que é uma falta de respeito àquilo que a Câmara aprovou, e o próprio Davi Alcolumbre falando também que, calma, né? Vai seguir o rito normal, mas não deve ser tão rápido quanto foi na Câmara dos Deputados. E sempre lembrando, as duas casas têm que aprovar o mesmo texto. Então, se o voto secreto cair lá no Senado, ela volta para a Câmara, e essa discussão, esse ping-pong pode durar muito tempo. Mas fico aqui e deixo aí com os ouvintes a reflexão, né? Pelo o que é passível de ser justificável como o princípio da publicidade e aquilo que não precisa entrar nessa conta quando a gente fala de transparência, né? 85 deputados são a favor ou foram a favor do voto impresso. Os 85 deputados também são a favor de votar secretamente para analisar os seus pares. Eita atrás de eita, viu? Porque já estava ruim, conseguiu ficar pior, né? E foi bem no nosso horário aqui ontem, não foi? Ontem foi ao vivaço, né? Quando você estava aí falando que eles aprovaram aí mais esse capítulo triste da história da política brasileira. Obrigada, Ivan Brandão. Até a próxima. Valeu, viu? gente. Valeu.